Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento de oração para dar início à nossa escola dominical. Senhor, queremos te agradecer por mais esse dia abençoado na tua presença. Período em que nós separamos para meditar na tua palavra, nas escrituras, através desta lição. Fica conosco, clareando nossas mentes e corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, hoje a nossa lição está intitulada A Dinâmica do Equilíbrio no Pensamento Wesleyano. O texto bíblico para a nossa reflexão, Atos, capítulo 5, versículos 33 a 42. Está intitulado O Parecer de Gamaliel. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta palavra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-nos que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Aqui na introdução, a Igreja Metodista, assim como todas as denominações religiosas, possui suas ênfases doutrinárias. A tradição doutrinária metodista orienta-se pelo credo apostólico, pelos 25 artigos de religião do metodismo histórico, pelos sermões de John Wesley e por suas notas sobre o Novo Testamento. O que temos aqui é que a Igreja terrena de Jesus na face da terra está dividida em milhares de igrejas, instituições religiosas cristãs. Assim, a nossa igreja, a Igreja Metodista, embora muita gente a critique, ela tem doutrinas, regras, normativas, práticas e costumes. Ela não é uma igreja que possa ser chamada de bagunçada, como algumas pessoas dizem, mas ela tem uma tradição histórica, tem vida e existência. Próximo parágrafo. John Wesley viveu numa época de profundas mudanças sociais e marcada por posicionamentos radicais e extremados, tanto na religião como na filosofia, conhecimento. Porém, no meio de tantas divergências, Wesley apresentou formas equilibradas de manifestar sua fé e a prática do Evangelho, sem cair em extremismos. John Wesley tomou um cuidado muito grande na época e ele orientou o metodismo também relacionado a essa prática, esse cuidado de não cair em extremismos, nem muita razão, nem muita emoção, mas ter um equilíbrio, porque quando se forja esse equilíbrio e se enfatiza demais ou a razão ou a emoção, a pessoa pode cair no fanatismo, e isso é um grande problema. Item 1. Tendências teológicas. Alguns teólogos do tempo de John Wesley interpretavam a salvação como um ato exclusivo da iniciativa de Deus. Tudo estava nas mãos de Deus. Ele resolvia tudo. Outras já afirmavam que o esforço humano garantia a salvação. Cada ser humano decidia sobre sua própria salvação. Enquanto uns enfatizavam a necessidade de um crescimento diário na fé, como fruto da ação de Deus em sua vida, outros pregavam a justificação como ato definitivo de Deus, feito uma só vez,
na pessoa. Uma vez salvo, salvo para sempre. É o que aconteceu na época, é o que acontece hoje. As pessoas pensam que uma vez salvo, para sempre salvo. E não é assim. Devemos tomar um cuidado muito grande, porque muitas pessoas que aceitaram a Jesus, devido aos problemas nessa vida, acabaram se afastando. No passado, aconteceu a mesma coisa. Então, as pessoas precisam tomar um cuidado muito grande. Precisamos conservar a nossa fé em Deus. Os problemas são constantes, as batalhas diversas. Devemos permanecer na fé em Jesus, porque infelizmente muitas pessoas se afastaram e lhe deram as costas. Eram salvas no passado, já não são salvas hoje. Próximo parágrafo. Por outro lado, haviam aqueles que davam ênfase ao aspecto geral da salvação, dizendo: a salvação é para todos. Todos os seres humanos serão salvos independente do seu estado de vida. Já havia outros que defendiam a salvação como algo individual e pessoal. Um grupo religioso pregava a importância da fé, da santidade na vida interior, chegando a limitar o cristianismo à meditação e devoção. Outros pregavam a necessidade de expressar a fé através das obras, enfatizando os frutos do Espírito e desenvolvendo um elevado sentido de responsabilidade social. Na época de Wesley, hoje também não é diferente. Pessoas dizendo coisas completamente diferentes. Para ser salvo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E aí é muito vento hoje na face da terra. É muita gente dizendo muita coisa que acaba mais confundindo do que ajudando. E devemos tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Item 2. ênfases no pensamento equilibrado de Wesley. Primeiro, salvação. Na salvação, tanto há a iniciativa de Deus quanto a resposta do homem. É Deus quem age em nós, mas o homem tem liberdade de aceitar ou não esta ação. Deus não nega ou viola a liberdade do homem, mas opera por meio dela. John Wesley dizia: Deus não nos tirou o entendimento, mas iluminou e fortaleceu-o. Muito menos tirou a nossa liberdade, o nosso poder de escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado. Não nos forçou. Mas, sendo assistidos pela sua graça, como Maria, devemos escolher a melhor parte. Um texto interessante sobre isso é o que Jesus disse: Ide e apregoai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Deus deu livre-arbítrio a todo ser humano para fazer suas escolhas e devemos tomar cuidado com as escolhas. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se arrepende de seus pecados, faz a sua profissão de fé, é batizado. Mas quem não aceita, claro que não vai se arrepender dos pecados, nem vai ser batizado. Deus nos dá a liberdade. Deus, ele age primeiro na vida das pessoas. E as pessoas devem dizer sim ou não. Deus nos dá a liberdade. Deus não viola a nossa liberdade, porque Ele ama a humanidade e ama o ser humano. Agora, a pessoa aceitando a Deus ou não, é claro que há consequências. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Há pessoas que não aceitam. É a escolha das pessoas. Não devemos julgá-las, devemos fazer a nossa parte. 2. Justificação e santificação. Para Wesley, não há santo sem que seja justificado, ou seja, é impossível haver santidade sem o perdão dos pecados. A santificação é a anulação contínua do domínio do pecado sobre a pessoa, restauração da vida. Ser justificado é aceitar a misericórdia de Deus em Jesus Cristo e renovar-se pelo poder de Deus em seu Espírito Santo. É muito importante que tenhamos uma vida de santificação. E a santificação não é fugir para o deserto ou ir para o monte, lá no alto do monte, ou entrar numa caverna e se separar do mundo, para não se contaminar com o mundo, com as pessoas. A santificação é um processo constante e diário, onde nós buscamos a presença de Deus, onde nós agimos e onde nós vamos de encontro às pessoas para partilhar da santificação. A santificação é algo muito importante, na qual Deus deseja que todas as pessoas sejam alcançadas.
Assim, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós buscamos esse processo de santificação constante e diário e devemos partilhar com as pessoas. O Wesley prezava muito isso. Não dá para ver santificação se nós não formos de encontro às pessoas necessitadas, não tivermos uma vida social, uma vida de busca ao próximo. 3. Universal e pessoal. João Wesley partia da clássica afirmação litúrgica: Cristo na cruz fez um completo, perfeito e suficiente sacrifício pelos pecados de todas as pessoas. A obra de Cristo é oferecida a todos, sem acepção de pessoas, porém a apropriação desta graça é pessoal e particular em fé. Cristo me amou e morreu por meus pecados. Esta era a compreensão daquele que aceitava esta obra. João Wesley entendia que a salvação é universal e pessoal. Universal porque é para toda a humanidade, todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente, as pessoas que fazem acepção excluem, marginalizam e empurram as pessoas de lado. Ao mesmo tempo que a salvação é universal para todas as pessoas, toda a humanidade, ela é pessoal também, porque quem decide se quer ser salvo ou não somos nós. Nós queremos ser salvos, nós buscamos a Jesus. A pessoa que não quer ser salva rejeita a Deus, rejeita a Jesus. Deus nos dá essa liberdade. Assim, devemos usar da liberdade para fazer o que é certo e correto. 4. O testemunho e os frutos do Espírito. João Wesley descreve o Espírito Santo como aquele que ilumina o nosso entendimento, retifica a nossa vontade, renova a nossa natureza, une a nossa pessoa com Cristo, dá-nos a certeza da nossa adoção como filhos e filhas, guia-nos em nossas ações, purifica e santifica a nossa alma e nosso corpo para o gozo completo e eterno de Deus. Porém, ele adverte que é impossível afirmar a presença do Espírito sem a imediata manifestação dos frutos. Como diz a palavra de Deus, pelos frutos se conhece a árvore. Mateus 7, 15 a 18. Nós, como cristãs e cristãos, realmente devemos ter um testemunho de vida na face da terra. Infelizmente, muitas pessoas têm tido mais um testemunho do que um testemunho de vida. E o testemunho deve ser constante. Temos Deus em nossa vida? Amém. Devemos deixar Deus agir em nós e através de nós. Aí que entra os frutos do Espírito. Ou seja, a afirmação que temos aqui, pelo fruto se conhece a árvore. Nós buscamos a Deus de coração. Claro que teremos um testemunho de vida e frutos serão resultado da nossa vida de comunhão com Deus. Se nós não tivermos uma comunhão com Deus, não teremos um testemunho de vida e aí não haverá frutos. Não nos esqueçamos que a árvore pode produzir bons e maus frutos. Frutos maduros, ótimos para se alimentar, para a saúde, mas há também frutos podres, estragados, contaminados, bichados. E aí traz mal, faz mal, não é bom, é prejudicial. Devemos tomar cuidado. Assim, nós temos essa orientação. Temos um testemunho de vida e os frutos devem acompanhar o nosso testemunho onde nós estivermos. 5. Lei e Evangelho. Wesley retomou a posição bíblica quanto à lei, citando as palavras de Jesus Cristo. Não pense que eu vinha revogar a lei ou os profetas, mas sim cumpri-la. Mateus 5,17. O fundador do metodismo afirmava que o mau entendimento da lei estava na interpretação feita quanto à letra e não quanto ao espírito e seu real significado. Os legalistas não entendiam o sentido espiritual da lei, limitaram-se a reproduzir o sentido que lhes interessava. A crítica mais comum que Jesus Cristo sofria era exatamente de desobedecer a lei. Que grande incoerência! Aconteceu na época e continua acontecendo hoje, relativo à lei e o Evangelho. A lei
ela teve a sua importância e tem a sua importância. Entretanto, as boas novas do Evangelho, elas não rejeitaram a lei, desde que a lei não seja distorcida, deturpada, como ela estava sendo feita na época de Jesus. E como acontece hoje, infelizmente, as Escrituras, muitos textos acabam sendo deturpados, distorcidos para privilegiar um ou outro. Pessoas que querem usar da palavra do Senhor para se beneficiar, para explorar. E isso acaba trazendo confusão e um grande mal, envergonhando a Igreja de Jesus na face da terra. John Wesley se preocupou muito. Ele buscou ter entendimento da palavra, entender a lei e o Evangelho, para proporcionar ao metodismo primitivo, naquela época, algo saudável, como deve ser hoje também. Devemos ter a palavra do Senhor como um bem muito importante, como saudável na nossa vida. 6. Santidade pessoal e responsabilidade social. Tomando por base o resumo de todo o mandamento apresentado por Jesus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua força e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 12, 29 e 31. A santidade pessoal não se choca com a dimensão social do amor repartido. Wesley não concebia uma religião isolada, desvinculada de obras de misericórdia. Ao mesmo tempo, reconhecia que estas obras têm fundamento na comunhão íntima com Deus, na prática dos atos de piedade. Wesley era um homem de oração, leitura da Bíblia e uma sincera prática piedosa. Ao mesmo tempo, praticava obras de misericórdia, visitando os enfermos, providenciando alimento aos que tinham fome, lutando contra o desemprego, incentivando o desenvolvimento cultural e etc. O que nós temos aqui, Wesley se preocupou e deixou para o metodismo primitivo e chegou até nós, é que a igreja deve ter também um papel social. Não é ficar apenas nas quatro paredes do templo, cantando, orando, testemunhando, pregando e fazendo muitas outras coisas. Mas devemos ter um compromisso lá fora também. Quando saímos dos templos, dos nossos lares, devemos ter uma responsabilidade e um compromisso na sociedade em que vivemos, no mundo em que estamos. Não podemos ignorar o que está acontecendo lá fora. Não podemos ignorar o sofrimento das pessoas. Faz parte da herança wesleyana ir de encontro ao próximo em suas necessidades e sofrimento. Exemplo disso foi o que Jesus fez. Ele ia até as pessoas que sofriam de doenças, de enfermidades, fisicamente. Ele ia de encontro às pessoas excluídas e marginalizadas pelos líderes religiosos da época, pelas pessoas ricas. Jesus foi de encontro às pessoas e deixou isso para os seus discípulos. Faz parte das boas novas. E hoje recebemos essa herança de ir em direção às pessoas que sofrem, que estão fora das portas dos templos, estão fora dos nossos lares. E claro que também, dentro de alguns lares, há pessoas que estão sofrendo e precisam da ação de Deus. Assim, faz parte da nossa vida, da nossa herança, termos uma santidade pessoal e também uma responsabilidade social. Devemos nos alimentar constantemente com a palavra do Senhor. Devemos jejuar, orar, meditar na palavra, participar das atividades culticas, ter um momento de comunhão, mas também ir para o mundo onde está a nossa tarefa de casa. Levar as boas novas da salvação e colocar em prática os frutos que nós temos a oferecer. Que frutos que nós vamos oferecer a essa humanidade, à sociedade, às pessoas que tanto sofrem? Chegamos à conclusão. Observamos como as ênfases doutrinárias consideradas básicas do cristianismo, a dimensão do equilíbrio no pensamento de John Wesley, que é muito importante. E assim, ser metodista no século XVIII, num tempo de tantas radicalidades, significativa procurar exercitar esse equilíbrio. Ou seja, John Wesley
Diferente de muitas pessoas na sua época, ele buscou ter um equilíbrio, ele buscou praticar o cristianismo de uma forma em que as pessoas fossem alcançadas e não como os líderes religiosos estavam fazendo em sua época. Hoje, infelizmente, observamos que as pessoas estão sendo excluídas, marginalizadas. Em alguns momentos a igreja tem falhado em ir de encontro às pessoas que tanto precisam de Deus. Próximo parágrafo. Nesse século que vivemos, percebemos que posições radicais continuam presentes. Diante desta constatação, o que fazemos? Optamos por posições extremas? Adotamos um pouco de tudo? Caímos na indiferença, não tendo forças para tomar decisões? São questões que são colocadas aqui. Como igreja, qual tem sido o nosso papel? Nós vamos continuar do jeito que está? Ou como membros da Igreja de Jesus, vamos fazer algo? Sozinhos e sozinhas não podemos fazer muitas coisas, mas juntos e juntas podemos fazer muito em prol do Evangelho, em prol de socorrer as pessoas que tanto sofrem, estão necessitadas. Faz parte do papel social da igreja e devemos nos colocar à disposição do Senhor. A posição metodista continua sendo hoje a de equilíbrio. Assim, como tem sido o nosso papel? Nós temos buscado algo nesse sentido? Não podemos concordar com fanatismo, radicalidade ou extremismo, e nem aceitamos o descaso, indiferença ou ficar em cima do muro, quando as convicções cristãs fundamentais. Assim, infelizmente, hoje há muitas pessoas que estão em cima do muro, não sabem se vão ou se ficam, se vão em direção às pessoas necessitadas ou as deixam para lá. Tem muita gente que diz que estão sofrendo por causa do pecado, que elas merecem o sofrimento, merecem viver na pobreza, serem excluídas, marginalizadas. Tem gente que pensa assim. Não é o nosso pensamento. Deus enviou seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. Até mesmo aquelas que a gente imagina que não tem mais jeito, Deus está dando oportunidade para elas também. A nossa herança wesleyana nos impulsiona e buscamos e vivemos o pensamento expresso na famosa frase: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, caridade. Devemos buscar colocar em prática isso em nossa vida. No essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, caridade. Temos aqui algumas questões para refletir em casa, que você possa fazer. E havendo dúvidas ou perguntas, só nos encaminhar via WhatsApp. Primeiro, é comum ouvirmos: metodista não tem identidade, a igreja metodista não tem doutrina, metodista não sabe no que crê. Como reagimos a essas afirmações? Segundo, em relação ao pensamento equilibrado de Wesley, como a comunidade tem trabalhado essa ênfase metodista? Terceiro, todos nós somos capazes de exemplificar o exposto na frase: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, caridade? Possamos refletir nessas questões. Agradeçamos ao nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento na escola dominical, onde podemos aprender algo mais através dessa lição. Fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, que possamos sempre aprender algo mais da palavra do Senhor. Lendo livros devocionais, ouvindo mensagens, estamos sempre aprendendo. Isso é bom para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, para que possamos ser bênçãos na face da terra
na sociedade que vivemos, no mundo à nossa volta. Um grande abraço em Cristo Jesus.